new videotape from Indonesia for the first time shows the devastating tsunami as it barreled through Aceh province 2 weeks ago. The video shows a roiling torrent of dark brown water as it engulfs a busy street, picking up cars and minivans and sending people scrambling up the sides of buildings. The tape, broadcast by Metro TV, was filmed by a cameraman who normally shoots weddings. He started filming shortly after a 9.0 magnitude quake struck under the Indian Ocean December 26th, toppling buildings. The video shows people milling about on the streets of Banda Aceh, apparently unaware that a massive surge of water was heading toward them. More than 104,000 Indonesians died in the catastrophe. Lori Neff, Associated Press.
Muito tempo já se faz desde que eu ouvi falar que o Senhor Jesus um dia voltará. Parecia tão real que hoje posso pressentir que no inferno está o meu Senhor de vir. Vejo os sinais em toda parte, ansiedade vem em pleno ar, clama a Deus por sua compaixão, porque vem a redenção está. Vejo guerra entre as nações, violência dominar, ainda assim existe alguém a duvidar. A palavra é fiel, Deus redime o povo seu. Não te aflijas, pois o Mestre descerá. Vejo os sinais em toda parte, ansiedade reina em pleno ar, clama a Deus por sua redenção, porque vem a redenção está. Iremos falar sobre os últimos dias, como nós estávamos cantando, os sinais têm acontecido dia após dia, e só resta um sinal, que é o inimigo se manifestar publicamente, porque ele já está sobre a terra. Nós iremos ler no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15 em diante, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desçam tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e dos que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém nos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não me descreve, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito, ou seja, de antemão eu tenho já anunciado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Jesus, no seu sermão, aqui diz a grande tribulação. Esse período ele fala do período da grande tribulação, que serão 7 anos de grande tribulação, sendo que 3 anos e meio desse período será o período pior da grande tribulação, será da metade ao final. Na verdade, que esse tempo será um tempo de angústia para a casa de Jacó, para o povo de Israel, para o povo de Deus que restarem aqui na grande tribulação. Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Na verdade, que os judeus experimentaram no tempo, no ano 70, no tempo passado, em que o general Tito destruiu ali o templo e arrasou os judeus, essa profecia cumpriu momentaneamente, mas o maior cumprimento dessa profecia está por vir, e estamos muito próximos, estamos a um passo desse grande acontecimento. Algumas coisas indicam que esse acontecimento está próximo, nós chamamos de sinais. Jesus disse que era necessário que viessem os sinais. Os sinais, na verdade, é um toque de Deus, é como se Deus estivesse batendo na porta, dizendo: eu estou chegando, eu estou perto para vos levar para a minha glória. Na verdade é isso. E nós sabemos que estes sinais que a Bíblia vem relatando nos últimos dias sobre pragas, terremotos, maremotos, vendavais, furacões, tem acontecido de maneira tremenda sobre a terra. Na verdade, os terremotos têm sido para nós, e os grandes furacões têm sido para nós um dos grandes sinais, porque eles têm acontecido nesses últimos dias. Em um ano, por exemplo, acontecem mais próximos um dos outros. Antigamente demorava muito a acontecer estes sinais. Um terremoto, um furacão, há 20, 30 anos atrás, demorava um espaço longo um do outro. Então, nos últimos dias, estão acontecendo mais próximos um dos outros. A agressividade dos seres humanos, como disse Jesus, que o amor de muito iria se esfriar. As pessoas estão ficando sem amor, as pessoas estão muito ambiciosas, estão sendo incentivadas à ganância, ao usufruir seus bens materiais. As pessoas estão deixando então a misericórdia de Deus, como disse Jonas, os que observam as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia. As pessoas estão deixando a misericórdia de lado, porque estão muito atentas às vaidades, às novidades, às coisas que estão se criando no mundo, as invenções, por exemplo, o progresso, a ciência que está se multiplicando, como disse no livro de Daniel, que a ciência iria se multiplicar. Tudo isso são sinais nos últimos dias. A apostasia, quem na verdade quiser inclusive ver outros vídeos nossos, é só acessar no YouTube, Pastor Edivaldo dos Santos, e saberá sobre muitos assuntos, como apostasia, como falsos pastores, falsos líderes, verdadeiros filhos de Deus, e etc. Há muitos estudos importantes e bons de se acessarem e de se ouvir, mas um assunto muito importante é este assunto sobre a grande tribulação. A grande tribulação será um período que não haverá misericórdia dos seres humanos. Jesus disse que o último estado do homem na terra será 7 vezes pior. Assim vai acontecer com esta geração. Ele não disse com aquela geração do judeu da sua época, com a geração dos seres humanos, na verdade. E nós somos também a geração dos sinais. Jesus disse que quando vocês virem que a figueira começa a colocar flor e broto, os brotinhos, vocês dizem: está perto do verão, disse Jesus para os judeus. Assim também, quando virem estas coisas acontecerem, na verdade a figueira não é o povo de Israel, a figueira é o mundo, e os brotinhos, as florzinhas brotando, as folhas, é os acontecimentos, e o verão é a grande tribulação. Jesus, na verdade, ele disse aqui algumas palavras, tanto se refere à pessoa, no sentido material, como se refere também à pessoa no sentido espiritual, quando ele disse: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Haverá uma surpresa muito grande para o povo de Deus, porque muitos evangélicos não estão se dando conta de que
estão se misturando muito com as coisas do mundo, estão se enchendo dos usos e costumes, usos e costumes dos povos, de vizinhos, da sociedade onde vivem. Muitos têm vergonha de andar segundo as Escrituras, no seu uso e costume da Bíblia. Dizem que estamos em época moderna e fogem do compromisso. E não estão se dando conta de que, na verdade, estão perdendo a qualidade espiritual, a santificação. Estão buscando glória, arrogância, aplausos, sorrisos, de maneira que estão fazendo do púlpito da igreja um lugar de shows, de aplausos, de artistas, e não de homens e mulheres humildes que vêm trazer uma mensagem viva para aqueles que estão precisando. Nós estamos com esse interesse de levar uma mensagem gratuitamente para todos, explicando aquilo que tiver no nosso alcance das Escrituras Sagradas, sem cobrarmos coisa alguma, porque nós amamos a obra de Deus e amamos aqueles que querem ouvir a palavra, e aqueles que não querem ouvir também amamos, mas com certeza temos muito mais prazer naqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Bom, Jesus disse que no período da grande tribulação, os que ficarem aqui, se porventura alguém disser para essas pessoas: o Cristo está ali, está no deserto, não vá, porque ele vai aparecer como um relâmpago. É um detalhe muito importante. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus vai arrebatar o seu povo e vai aparecer um relâmpago no céu. Na verdade, que haverá duas vindas de Jesus. Uma será invisível. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz que Jesus virá nas nuvens, no ar, e nós seremos arrebatados. Os mortos vão ressuscitar primeiro também, uma coisa invisível. Aí encontraram Cristo nos ares. Isso não será visto por nenhuma nação, por ninguém na terra. Será algo invisível. A única coisa que vai acontecer é que Satanás e seus demônios vão operar com todo o poder do mal, com toda a eficácia, diz lá no livro 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o iníquo, a besta, virá com toda a eficácia de Satanás, e o desaparecimento de alguns crentes em toda a face da terra. A maioria dos evangélicos vão ficar aqui, por falta de santificação, porque a maior exigência de Deus para as pessoas serem arrebatadas é a santificação, como está escrito lá no livro de Hebreus. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então há uma exigência de Deus. Se existe uma exigência, se nós não atentarmos para essa exigência, por mais que sejamos santos e venhamos conhecer a Bíblia toda, ou falar com toda a ousadia, a palavra de Deus, vamos ficar por aí. Também está escrito no livro do Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. É uma profecia referente aos últimos dias, segundo a palavra de Deus. Porque sem a santificação, diz a Bíblia, que ninguém verá o Senhor. Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santo é separado, é diferente, puro, mas infelizmente há uma mistura muito grande de igreja para igreja, de doutrina para doutrina, de pastores para pastores, de acordo com o interesse, de acordo com o estilo da igreja. Mas na verdade é que a Bíblia é uma só, e nós seremos julgados não pela doutrina de cada igreja, seremos julgados pela palavra, como Jesus disse: não cuideis, não acuseis de acusar para com o Pai. Mas a palavra que eu vos tenho dito, essa acusar de acusar naquele dia. Então nós vamos atentar para isso. Quando eu entrei para a igreja, eu me preocupei com a palavra. As doutrinas que eram erradas dentro da igreja onde eu estava, eu não concordava. Eu não era um crente que aceitava por consideração ao pastor, ou por alguma mulher, ou por algum homem, ou pelo jovem. Na época eu era jovem, pois comecei no evangelho com 16 anos, e logo com 17 para 18 nos interessamos em conhecer a palavra do Senhor. Bom, o arrebatamento vai acontecer. Nesse exato momento, muitos crentes vão ficar aqui. Isso também está lá no livro do Apocalipse, capítulo 7. Um ancião chegou para João e mostrou-lhe uma multidão que estava com vestidos brancos e com palmas nas mãos. O ancião perguntou para João: João, esses estão vestidos com vestes brancas e palmas nas mãos, quem são, João? João disse: Senhor, tu sabes. E o ancião disse para ele: esses são os que vieram de grande tribulação,
virão 144 mil judeus, que são os remanescentes, um número pequeno, restante de judeus que vão se converter na grande tribulação, e uma massa gigantesca de evangélicos de todas as nações, que infelizmente, por estarem despreparados, não é, pelos seus líderes, seus pastores, suas igrejas, vão ficar aqui. Essa mensagem, na verdade, é uma mensagem até de alerta, de aviso e de amor de Deus, porque eu amo a palavra e desejo transmitir para todos a palavra sem interesse de dinheiro, de lucro nenhum. Mas o meu lucro é saber que não estou trabalhando em vão, pois, graças a Deus, nossos vídeos e nossas mensagens têm sido bem visitadas na internet e pelo YouTube. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós não temos outros recursos, Deus nos abriu esta porta maravilhosa. E que Deus abençoe, não é, o pessoal do YouTube e os irmãos que estão transmitindo nossos vídeos para outros. Na verdade, então, que nós precisamos nos preparar, pois será no momento em que ninguém vai perceber. Jesus disse que era como nos dias de Noé, casado, dava-se em casamento, e de repente veio o dilúvio e levou todos. Ou como no dia de Ló, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló ficou com o coração lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que ela olhou para trás. O anjo disse para que não olhasse para trás, justamente para experimentar quem é que verdadeiramente estaria com o coração lá atrás. A exortação vem, mas sempre tem alguém que fica olhando para trás, porque o seu coração está lá atrás. E, na verdade, o que vai acontecer com os evangélicos que vão ficar aqui? Vão sofrer um martírio enorme, pois diz a palavra no livro do Apocalipse: naqueles dias muitos vão desejar morrer e não vão conseguir, pois será implantado um chip que já está sendo fabricado, não é? Todos já sabem sobre esse chip, que é do tamanho de um grão de arroz, bem fininho, e também ele será a solução de muitos problemas, como roubo, como narcotráfico. Vai controlar muitas coisas, vai controlar os prisioneiros, presidiários, vai controlar muitas coisas. Então haverá uma falsa paz, mas o intuito de Satanás é, na verdade, controlar os seres humanos para a glória dele. Esta é a verdade. O fundo do 666, que é o sinal da besta, ou o seu número, ou sua marca, não é controle dos seres humanos. Isso já está sendo feito, é um outro sinal que nós temos nos últimos dias. Então a grande tribulação está próxima, mas na grande tribulação não será uma coisa saudável de se viver aqui. Haverá uma perseguição, como diz a palavra do Senhor pelo profeta. É como se um homem fugisse do leão, ou encontrasse com ele um urso, ou como se entrando numa casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Não haverá lugar para se esconder. O que sair da cova, o lado surpreenderá. Será uma coisa terrível sobre a terra. Os homens estarão 7 vezes pior, porque os espíritos demoníacos vão empestear a vida dos ímpios, dos perdidos, e eles farão coisas terríveis, como matar facilmente as pessoas, que nesta época será baixada uma lei que aqueles que não quiserem ser marcados na sua mão ou na sua testa serão mortos. E serão mortos estupidamente e vagarosamente. Será sacrifício humano, pior do que o período do Holocausto feito por Hitler. Na verdade, muitos evangélicos não sabem, não conseguem medir o que é a grande tribulação. Quando diz aqui, ai das grávidas que nós falamos, assunto que tanto serve no sentido material como espiritual. As mulheres grávidas naquele dia e as que estiveram amamentando padecerão muito, porque não poderão comprar, vender, negociar se não tiver o sinal. A Bíblia diz que aquele que recebeu o sinal será atormentado para sempre, porque a pessoa que recebeu o sinal na grande tribulação, ele vai selar o pacto com o diabo, ele vai aceitar o domínio do diabo. Como tem evangélicos hoje aceitando as coordenadas de Satanás e colocando nas igrejas, é selar o pacto com o diabo. E na verdade, na grande tribulação, isso vai acontecer. Muitos, na verdade, vão ceder, porque como uma mulher grávida, uma mulher amamentando, vai viver com o seu filho sem comer, sem negociar. Mas por que Deus determinou esse período? Porque agora, no tempo oportuno, que nós chamamos de tempo da graça, tempo que está cheio, repleto do
favor de Deus, as pessoas estão brincando com o Senhor. Os evangélicos estão brincando, muitos estão brincando, nós sabemos disso, o Espírito Santo tem nos revelado isso. Ora, já que nesta época estão desperdiçando o seu tempo, Deus então vai entregar para uma fornalha que será aquecida 7 vezes mais, a grande tribulação. Na grande tribulação, então, quando houver o arrebatamento da igreja, o inimigo se manifestará. Ele já está sobre a terra. A besta, que a Bíblia chama anticristo, que a Bíblia chama o homem do pecado, é um ser humano que vai receber o poder com toda a eficácia do diabo. O diabo vai entrar nele. Será um homem que não terá respeito por amor das mulheres, como diz no livro de Daniel. Não vai respeitar a Deus nenhum, a ídolo nenhum, a religião nenhuma. A Bíblia diz no livro de Daniel: há um Deus desconhecido, os seus pais não conheceram, ele vai honrar no lugar de todos os deuses. É uma nova era, é uma nova religião. Na verdade, alguns estudiosos chamam-se a era de Aquário, que a era de peixe, os peixes estavam livres, Aquário é peixe preso. Por isso que é tido este nome como simbolismo, era de Aquários, porque os seres humanos estarão nas garras maléficas de Satanás. Será um período em que então as mulheres grávidas que não quiserem receber o sinal da besta vão padecer juntamente com seus filhos. No sentido espiritual, as grávidas são aquelas pessoas que vão se despertar para a palavra, mas em um momento difícil. E as que amamentarem são os crentes que vão ficar aqui, que vão alimentar do que receberem enquanto estavam na terra, no período da graça, e ficar na grande tribulação, vão alimentar a estas pessoas que vão se despertar para o Evangelho. Porém, serão perseguidos pelos bônus, pelos matos, ficarão sem comer, comerão cadáver, não sobrará nada, porque suas casas, seus negócios, seus carros serão tomados pelos governos, serão saqueados, vai valer tudo contra os crentes que ficarem aqui. Imagine o caos que vai ficar. Então nós alertamos, não brinque com o Senhor, é tempo de nós atentarmos para a palavra do Senhor, é tempo de buscarmos a Deus. Ora, Jesus disse que também no período da grande tribulação, e nesse período agora, surgiriam muitos falsos cristos. Nós temos visto nos dias de hoje. E haverá no tempo da grande tribulação um falso profeta, porque verdadeiramente o Apocalipse capítulo 13 fala em duas bestas. Uma sai do mar, a outra sai da terra. A que sai do mar sai dos povos, sai da política, na verdade, do meio político, ainda que não seja um grande político, mas é do meio da política. Quando falamos em política, nós falamos nas nossos homens das autoridades, presidentes, prefeitos, e falamos também do militarismo. E a que saiu da terra é uma outra besta. A terra aí representa a religião. Essa outra besta, ela será um falso profeta. É como João Batista veio na frente de Jesus como precursor, não é? Esse falso profeta vai fazer sinais na presença da besta e vai convocar e vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Ele será um intermediário entre as pessoas e a primeira besta. Está lá em Apocalipse capítulo 13, são duas bestas.